Bom, hoje o Rav Soloveitchik vai falar sobre ver e não enxergar. Esse é um artigo que ele escreveu, né? Ele desenvolve essa ideia, né? Ver, muitas vezes nós estamos vendo e não estamos enxergando. E para colaborar com a Soloveitchik, eu procurei pegar algumas reflexões sobre ver ou sobre enxergar. Por exemplo, algumas possibilidades para ajudar a compreensão do Rav Soloveitchik. A primeira, do Maquiavel: todos veem o que você precisa ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Bom, então, é sabedoria universal, né? Eu coloco aí para vocês verem, agora também estou pedindo para vocês verem, né? Que a expressão ver não é uma expressão somente literal, né? Ela tem um sentido aí. Todos veem o que você precisa ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Ele faz uma relação interessante do ver com o saber, com o desejar, né? E fica aí uma possibilidade. O que o Rav Soloveitchik quis dizer com ver e não enxergar? Possivelmente ver e não entender. Tem gente que vê e não compreende, né? Não enxerga, talvez seja esse o sentido. A outra possibilidade, né, é de uma pessoa que vem da área da literatura e diz: eu gosto de gente que ri com os olhos e enxerga com o coração. Ora, então isso aí é uma outra possibilidade, né? Quer dizer, quando o Rav Soloveitchik fala ver e não enxergar, quer dizer, a pessoa vê, entende, mas não tem sentimento, né? Ele não joga o coração, né? Então é um cara frio, calculista. É uma possibilidade, né? Aí eu pensei, tem mais outra possibilidade. O maior de todos os erros é não querer enxergar. Então, talvez, né, eu poderia dizer que o Rav Soloveitchik também estava interessado, né, em dizer o seguinte: a pessoa vê, mas ele não quer enxergar, né? Ele não quer enxergar, né? E quantas pessoas são assim, né, de verem e não quererem enxergar? Pode ainda, se vocês quiserem, ver e não enxergar o que é óbvio. Por quê? O óbvio é aquilo que ninguém enxerga, até que alguém o expresse com simplicidade. Tem coisas óbvias que passam batido, né? Então talvez o que o Rav Soloveitchik quis dizer com ver e não enxergar é: pelo amor de Deus, o pessoal está vendo tanta coisa como óbvio, não consegue enxergar, né? Então essa é uma possibilidade também, né? E estamos festejando, né? Ou não sei, sem querer provocar nenhum laços políticos aqui nessa sala, né? Mas não sei se vocês são a favor do tchau querido ou não, né? Mas não sei se vocês são a favor ou não, mas o Karl Marx, né? O Karl Marx dizia que os olhos que só enxergam a mentira, quando percebem a verdade, cegam, né? Talvez ver e não enxergar, talvez seja isso, né? Que os olhos enxergam a mentira, mas não enxergam a verdade. Então, isso aí
é uma possibilidade também. Então essas são possibilidades que eu achei interessante, só para a gente exercitar, porque quando um pensador, também da nossa literatura, faz um jogo de, uma expressão, um jogo de palavra, ver e não enxergar, ele já quer cutucar a gente, e a gente vê que na literatura e na filosofia fizeram isso muito, Eu poderia trazer uma porção, mas então vamos agora, bem-vindos ao que o Rav Soloveitch quis dizer com ver e não enxergar. Então, ele parte do profeta Ezequiel. O que nós estamos vendo aí? Arco-íris. A gente vê o arco-íris de vez em quando. E aí ele disse que o profeta Ezequiel disse o seguinte: ao ver o arco-íris num determinado momento, tinha a aparência do arco-íris que surge entre as nuvens em um dia de chuva. Assim era o reflexo ao seu redor. Pareceu-me ser essa a aparência, a imagem da glória do Eterno. Então, em um determinado momento, ele teve, o profeta, uma iluminação divina para ele, e quando ele foi ver de onde vinha essa iluminação, ele viu que vinha do arco-íris. Essa era a aparência de um arco-íris, e que pareceu ser a ele a imagem da glória de Hashem. E aí, quando a vi, caí prostrado sobre a terra e ouvi uma voz que me falava. Então Deus começa a falar com o profeta Ezequiel. O que é interessante, que ele aqui traz o arco-íris, e o arco-íris não é novo. O arco-íris na Bíblia não aparece na primeira vez no profeta Ezequiel. Da onde ele aparece na primeira vez? Na Arca de Noé, muito bem. Então vocês vão ver que o reflexão devia ser. Ok, depois eu corrijo. Para ver o arco-íris, precisa gostar de chuva. Segundo, para ver o arco-íris, precisa ver o céu. Terceiro, o fenômeno óptico causado pela refração da luz. Então, assim, alguns princípios básicos você quer ver o arco-íris? Você tem que gostar de chuva e ficar atento que logo depois da chuva é possível que venha um arco-íris. Segundo, se você não vê o céu, não vai ver o arco-íris, Se ficar dentro de casa, não vai ver. Então, assim, como é que você quer enxergar o arco-íris se você não gosta de chuva ou você não sai de casa? Difícil. Então, por isso que eu, na minha reflexão, que faço, eu penso que a principal ideia que o profeta Ezequiel quer dar para nós é de que há uma possibilidade aqui de uma mensagem muito grande envolvendo Hashem. Qual é a relação com Hashem? Existem pressupostos. Se você quer realmente ver Hashem, você precisa querer enxergar. E você precisa entender alguns pressupostos. E agora vamos tentar, no arco-íris, na profecia do Ezequiel, levar adiante o pensamento do Rav Soloveitch. De novo, o Rav Soloveitch não retira da cabeça dele o ver e não enxergar. Ele vai desenvolver em cima do profeta Ezequiel pensamentos, e aí vamos seguir, porque ele vai citar agora o Talmud. O Talmud diz o seguinte sobre arco-íris ainda: quem não percebeu a existência de Deus não entendeu o sentido da vida. Quem é essa pessoa? Respondeu Rav Abba, aquele que vê o arco-íris.
de novo o arco-íris. O Rav Soloveitchik aqui, ele fala assim, o profeta Ezequiel olha o arco-íris e associa a Deus. Tá bom, muito bem. Vamos ver quais são os pressupostos, qual é a relação do arco-íris com Deus. Aqui é mais grave, porque se o Ezequiel tem um sentido positivo, eu ver a aparência de Deus como a aparência do arco-íris, aqui, quem vê o arco-íris parece que não percebe a existência de Deus. Parece contraditório o Talmud com o profeta Ezequiel. O texto, aparentemente, são contraditórios. Aí diz o Talmud, de novo, reflexo, arco-íris e o dilúvio. Que mais? Noé e a sua geração. Que mais? O Mabul e as suas consequências. Penso que o arco-íris pode ser que no sentido talmúdico é pelo lado negativo. Por quê? Porque quando eu olho o arco-íris, eu me lembro de uma geração que não atendeu Noé. Uma geração que não caiu bem aos olhos de Deus. Quando eu vejo o arco-íris, talvez o Talmud quer dizer, talvez, que aquele que vê o arco-íris quer dizer que se identifica com uma sociedade que não atende aos valores, à moral e à ética. Mas aí é contraditório, porque enquanto no profeta Ezequiel eu olho o arco-íris e vejo Deus, no Talmud eu vejo o arco-íris uma sociedade depravada, em outras palavras, né? Então, como entender isso? Então, o Rabino Soloveitchik vai sugerir uma coisa. Agora vamos ver o que o Rav Soloveitchik escreveu. Ele diz o seguinte: o sentido da profecia de Ezequiel e o do Talmud, sendo o arco-íris um fenômeno físico, já explicado pela ciência, onde a refração da luz se processa na mudança do estado gasoso para líquido. É preciso enxergar a presença divina atrás das leis da natureza. Aquele que vê o arco-íris e não enxerga Deus, tem a sua fé fragilizada. Ou seja, para o Rabino Soloveitchik, ver o arco-íris é ver um fenômeno físico, é ver maravilha, é ver inteligência, é ver beleza. E se ele não consegue entender que por detrás da lei da natureza tem Deus, ele tem um problema de fé grave. Ele acha que a inteligência da natureza veio da onde? Como surgiu isso? Então, aquele que vê o arco-íris e não enxerga Deus, esse tem uma fé, como ele diz, fragilizada. Fé fragilizada. Ver e não enxergar, segundo o Rabino Soloveitchik, é aquele ser humano que vê os fenômenos físicos e não enxerga a mão divina por detrás das leis da natureza. Não consegue ir além daquilo que está exposto como fenômeno físico. Então, mesmo que o Talmud diga que aquele que vê o arco-íris é aquele que não enxerga Deus, é porque ele realmente acredita que o arco-íris é apenas um fenômeno físico que não tem uma mão divina. Aquele que acredita pura e cegamente nas leis da natureza, sem uma sabedoria divina por detrás. Isso, ao entender do Rav Soloveitchik, é um comprometimento de fé sério. Seguindo, ele cita no Talmud o Resh Lakish. Resh Lakish é o nome de um rabino. Esse Resh Lakish, na biografia dele,
quem estuda Talmud, ele era chefe da gangster da época. Ele era uma pessoa da máfia. E uma vez, ele estava na época, da sua geração, na floresta, e viu no rio uma mulher belíssima. O chefe da gangsta olhou a mulher, vou lá. Chegou lá, a mulher, quando chegou, não era mulher, era homem. Não era travesti. Não era travesti. Não era. Aí ele se zangou, né? Pô, com aquele, imagino que ele tinha um vocabulário apropriado para chefe da máfia, né? Falou tudo que tinha que falar e disse: ô meu, como é que você me engana? Eu pensando que você é uma mulher, você é macho? Vai pra lá, rapaz. Pô. Aí ele que pergunta para ele: como é que você se engana pensando que eu sou mulher? Não sei, mas você é boa pinta, né? De longe eu pensei que você fosse até mulher. Mas eu tenho uma irmã. Te interessa conhecer minha irmã? Aí ele falou: bom, se for você melhorado, eu quero. E assim, Reish Lakish conheceu este sujeito que se chamava Rabbi Yochanan. Reish Lakish e Rabbi Yochanan viraram Havruta, par de estudo, casou com a irmã do Rabbi Yochanan e se tornaram um dos maiores sábios do Talmud, Reish Lakish. O que o poder da Torá e ou poder do casamento pode fazer com um homem, né? Um que era chefe da máfia virou um dos maiores eruditos do Talmud, um chefe da máfia com uma mulher sabendo levar o homem se tornou, saiu da máfia e foi ser chefe da erudição. E o Reish Lakish disse algo impressionante. Ele disse: todo aquele que olhar para três coisas terá sua visão enfraquecida: o arco-íris, o sábio e o sacerdote. Talmud Hagigah, página 16a. Chamou muita atenção, porque que uma pessoa que olhar para essas três situações, vamos dizer assim, vai ter a visão enfraquecida? Será? O que quer dizer o Reish Lakish? E aí, na sequência, né, no meu entendimento, diz o Rabino Soloveitch, a intenção do talmudista Reish Lakish é que, observando a natureza exemplificada no arco-íris e a atuação dos sábios e dos sacerdotes, podemos enxergar a presença divina. Mas, se ele vê e não enxerga, então ele tem a visão enfraquecida. Uma visão fraca não quer dizer que ele não tem a visão. A visão dele é fraca. Ele olha e não consegue extrair a presença de Deus disso. Interessante que nas leis da natureza, ou na própria natureza, já deu para entender que se a pessoa observa as maravilhas do mundo animal, mundo vegetal, dos cosmos, ele vai ver uma inteligência e vai falar: Deus existe e eu vou ao encontro dele. Mas o que tem a ver o sábio, que ele chama de Nassi do Sanedrim, né? O que tem a ver o sábio com a presença de Deus? E o que tem a ver os sacerdotes, os Kohanim, com a presença de Deus? Quer dizer, faz 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, eu tive a oportunidade
de fazer um passeio em família lá para Foz do Iguaçu. Fora o susto que eu tomei, né, em 2, 3 ruas que todos os letreiros eram árabes, né, eu me senti em Hebron, num determinado momento. Você andava na rua, né? Você andava na rua, letreiro árabe, e as pessoas só falavam árabe, né? Fora esse susto que eu passei, né? E de verdade eu pensei que estava em Hebron, mesquita, tudo certinho. Interessante, só para a gente rir um pouco, eu não estava de kippá, estava de boné, com a camisa do Flamengo, só para... imperceptível, né? Isso aqui, eu estava assim, indo para Foz, né? Foz, disfarçado. Não, e o pior é que eu que morei muitos anos em Israel, não consigo disfarçar, né? Então, se tem um árabe falando árabe, eu já olho logo. E a minha expressão, já com hebraico oriental, né? Aí eu falo assim para minha família, quer dizer, aí ele já vira para mim também e fala, tem judeu aqui, quer dizer, então é tudo muito rápido, né? Pois é, não é. Não ajudou nada a camisa do Flamengo. Não. Bom, então, o que leva o sábio a pensar que eu conseguirei enxergar Deus? Mas o senhor não terminou, o senhor quando chegou lá, o que houve? Ah, sim. Aí eu fui bem. Senão vocês estão prestando atenção. As historinhas têm... Quando eu entrei nas cataratas do Iguaçu, quem não vai ver a mão de Deus lá? Não, então é assim, eu desafio, né? Quer dizer, a fala do profeta Ezequiel, que viu o arco-íris, que é bonito, né? Depois de um dia de chuva, aí você vê aquelas cores, aí vem um professor de ciência falando, que Deus, isso aqui é a refração da luz, ela estava no estado gasoso, foi para o estado líquido, e aí sempre faz essas quebras de cores. Isso está explicado na ciência, tá bom, muito bonito, mas eu quero ir mais além, eu quero enxergar mais, né? Isso é o que você vê, mas eu quero enxergar, né? Me aprofundar mais, me sensibilizar mais, né? O mundo tem uma inteligência que vem de Deus. Então, na parte física, quando você vai a Foz do Iguaçu, está claro. Agora, o que tem a ver os sábios e os sacerdotes como mais um viés que me leva à compreensão de Deus no entendimento do Resh Lakish? Eu entendo que o Resh Lakish ficou extremamente sensibilizado porque ele conheceu um cunhado da magnitude do Rabi Yohanan. Então, ele chegou a Deus graças ao Rabi Yohanan. Talvez o Resh Lakish falou, olha, realmente o sábio leva a pessoa a Deus, né? Mas e os sacerdotes? O que tem a ver os sacerdotes? Então, o Rabino Soloveitch, o que está fazendo, e aliás, é o que ele vem fazendo toda segunda-feira aqui, é pegar as fontes clássicas, Torá, os profetas e o Talmud, e montar uma proposta de pensamento, vamos dizer, clássico-moderno, né? Clássico-moderno. E aí ele vai falar, vamos lá, vamos seguir. Sábios. Nascia o presidente da Suprema Corte Rabínica de Sanedrim. Para eu exemplificar a vocês quem seria essa figura, eu trouxe uma figura do mundo atual recente. Por exemplo, segundo Maimônides, a maior figura intelectual do povo de Israel seria um rabino. Aí eu falei, vamos imaginar este que faleceu há pouco tempo atrás, há 2 anos, o Rabino Ovadia Yosef. Eu quero lembrar a vocês que no enterro do Rabino Ovadia Yosef tinha mais de 1.500.000 pessoas.
Para vocês terem uma ideia da magnitude do homem, 1.500.000 pessoas. Não existe 1.500.000 pessoas em Israel religiosas, ortodoxas. Eram 1.500.000 pessoas. Tinha lá chefe de Estado, presidente, ministro, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, servidores públicos, soldados, sargento, coronel, polícia. Tinha comerciantes, tinha rabinos, alunos de Shivá, tinha de tudo. Israel parou, Jerusalém não dava para andar. 1,5 milhão. A gente começa, eu falo que ele era chefe da Suprema Corte dos Sábios e dos Juízes de 2 anos atrás. Agora imagina quem era o chefe da Suprema Corte dos Juízes do Talmud. Só para a gente imaginar, né, sobre a grandeza desses homens. Esses homens, eles têm a capacidade, com a intelectualidade deles, de aproximar o povo às suas raízes, de aproximar o povo a Deus. Então, aquele que vê personagens dessa magnitude e não enxerga que por detrás desses homens existe uma mão de Deus, é complicado. É complicado. Qual o maior impacto que pode ter? Não, claro que a mídia fala do enterro dele, mas para ter 1,5 milhão de pessoas no enterro dele, é porque 1,5 milhão, ou muito mais do que 1,5 milhão, porque 1,5 milhão puderam chegar. Eu, por exemplo, não pude chegar, eu estava aqui, mas eu pude conhecê-lo em vida. Então, assistir uma aula dele era um deleite, Aliás, eu contei isso na sinagoga, quando ele se aproximava no corredor para dar aula, saía já um grupo cantando para receber ele na sala de aula. Quando é que a gente viu isso? Que a gente sai cantando para receber o professor, para receber aula. Eu saí cantando quando ele não veio e tinha aula livre. Aí saía cantando, né? Porque ele ganhou uma aula, vai para o pátio jogar bola, né? Agora, cantando porque ele veio, e aí vem acompanhando ele e tal, é um deleite. Então, quem vê um sábio, enxerga Deus, enxerga. Me parece que ele disse aqui, você não enxerga. Não. Então, isso que ele está querendo dizer, se você vê o sábio e fica na visão do sábio e não vê Deus, aí é complicado. Ele quer dizer que essas 3 coisas que ele exemplificou são tão grandiosas que podem te levar a se fixar nelas e esquecer que tem... Não, é porque ele falou, vê, mas não enxergou. Se você vê e não enxergar, é problemático. É isso que ele quer. Por isso que a aula é ver e não enxergar. Ele até vê o sábio, mas ele está entendendo que é mais um, tudo bem. Não, respeito ele, sim, mas temos autores aqui também muito famosos. Não, então você não entende, você não enxergou. Você viu e não enxergou. Né? Então, quem conheceu? Eu dei um exemplo. E tentei fazer uma associação de algo próximo, de 2 anos atrás, para imaginar esses grandes sábios. Falar de Rabi Shimon Bar Yochai, por exemplo. Imagina, falar de Rabi Shimon Bar Yochai, meu Deus. Rabi Meir Balanés. Quem eram? Homens. Então, quem via esses homens, via com clareza a mão divina, pela simpatia. Uma vez entrei no carro com ele,
A sensação que nós tínhamos que vem alguém, desceu agora do Monte Sinai falar com a gente. Então, isso, né, o povo precisa enxergar. Né? Ele já não está mais aqui, infelizmente. Né? Isso é um vazio muito grande, ele deixa. Mas o povo vai ter que produzir outros. A gente tem que estar atento, olhando, vendo e enxergando isso. Então, é algo que, por exemplo, a nossa comunidade precisa sentir, porque é difícil ficar expressando em palavras algo, mas o Rav Soloveitch, o que ele está dizendo, eu não conheci, mas dos depoimentos que vi. Peguemos outro exemplo, que é o Rebbe de Lubavitch, que já está um pouco mais distante, assim, em década, né? Não é tão distante assim. Um fenômeno. Então, são homens que, quem esteve próximo, quem teve a oportunidade de ver figuras dessa magnitude, enxergou uma luz muito forte. Então, se o profeta Ezequiel enxergou pelo arco-íris, ou eu fiquei sensibilizado com as cataratas de Iguaçu, não fiquei menos quando eu fiquei muito próximo dele dentro do carro. Se sentamos juntos no carro, né? Quando a mão dele toca, eu sinto que ele tocou agora na minha mão de novo. Entende? Tamanho era a força desse homem, né? Isso não é idolatração? Não, de forma alguma. Não é idolatração, porque veja, eu acho oportuna a pergunta, porque qual o limite da admiração para a idolatração? Eu explico, talvez eu explico a diferença. A diferença é assim. O sábio, nesse patamar, ele dá força para a autonomia e não para a dependência. Idolatria é quando você percebe que a pessoa se torna dependente. Ele não levanta a cabeça, ele se curva. Uma coisa é me curvar por reverência, por respeito. Outra coisa eu não sei o que fazer, toda hora eu tenho que ficar perguntando, pedindo para ele, etc. Isso é idolatria. Eu não vejo a relação com os grandes sábios como idolatria, não. Alguns casos já ouvi falar sobre, por exemplo, vou falar sobre o Rebbe de Lubavitch, que às vezes as pessoas, para saberem como se dirigir em alguns assuntos, existem um livro do Rebbe, eles abram, ele falou na carta isso, então não sei. Então dá uma sensação de dependência também. Bom, desculpa. Assim, eu sei que isso acontece, conheço um pouco o caso, mas, de novo, não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer comentários sobre a magnitude do Rebbe, e muito menos deste que está aqui agora sendo apresentado por mim. Não tenho nem capacidades para isso. Posso comentar o que falam e que fazem dessas figuras, que não tem nada a ver com eles como líderes. Agora, mas também o que eu vou comentar agora não vai ser muito importante, então deixa esses comentários para lá e voltemos, né, para cá. O importante, né, é o sábio leva a gente para quê? Para a independência, leva a gente a... Eu estava em Ipanema, Rio de Janeiro, com este homem. Entramos num hotel. Aí ele vira para mim e diz assim: você tem lido meus livros?
Aí eu falo, na medida do possível, Rafa. Então leia o livro ABC, ele falou. Lá está toda a síntese do meu pensamento. Ele não mandou eu ficar olhando para ele o tempo todo. Ele não mandou comprar um quadro dele, pendurar na porta e ficar olhando para comprar. Não, ele não falou isso. Ele mandou eu ler, ele mandou eu estudar. Em hebraico. O hebraico dele é perfeito. O hebraico dele é perfeito. É um poeta escrevendo. Ele nasceu no Iraque. Né? Ele nasceu no Iraque. É judeu do Iraque. Então, é disso que eu falo, né? Um homem que está afim de ensinar, de tornar acessível a Torá, fazer as pessoas compreenderem. A pessoa que viu homens dessa magnitude enxergaram Deus por detrás. Ponto. Né? Ele faz e faz isso de uma forma digerível e saborosa, né? Quer dizer, uma coisa você ter necessidade de comer, se tiver que comer, mas já que vai comer uma coisa gostosa, melhor, né? Fica mais agradável. Era isso que ele fazia, né? Então você via a mão divina atrás dele. Não é possível. Quem conheceu e viu, enxergou. Agora, quem viu e não enxergou, puxa vida. Então, esse cara tem um problema sério. Ou eu falei do Rebbe Lubavitch, porque realmente foi um fenômeno. Um fenômeno. Bom, adiante. O Rebbe Lubavitch tem coisas traduzidas em português, e ele tem? Não. Não, porque é um pouco diferente, né? Porque a literatura deste sábio, primeiro que basicamente é uma literatura normativa, né? E segundo, está nas grandes, vamos dizer, nas grandes mesas, né, dos juízes, as obras dele, e mais do que isso, ele tornou as obras populares. Então está chegando, eu acredito que vão traduzir, porque já traduziram muito das obras dele para o inglês, né, já chegou no francês, então em algum momento vai chegar no português também, porque a gente sempre chega depois, né? É uma coisa normal. Mas tem inglês? Tem, já tem. E segundo Maimonides, figura só ultrapassada por... Não ele, né? Os sábios, o chefe do Sanedrim, o nascido Sanedrim, só é ultrapassado por Moshe Rabbeinu. Então esses eruditos são pessoas que nos associam a Deus como Moshe Rabbeinu associava a gente a Deus no passado. E o Moshe, como a gente viu na aula passada, em nome do Rav Soloveitch, não foi líder político, foi professor, não foi comandante, foi mestre, rabino, nosso mestre, nosso rabino. Moshe, não adianta colocar nele que ele era um estadista, ele era um professor, ele era um mestre, ensinava, né? Foi com o poder do ensino que ele conduziu o povo, foi com a educação, né? Não foi com outra coisa, né? Não era rato de deserto. Aí você começa a ver uns livros, não, porque ele aprendeu no palácio, aprendeu ali, mas ninguém falou que ele aprendeu com Deus, né? Ele ensinou a palavra de Deus, ele ensinou a lei de Deus. O mais importante era um homem da lei, um homem da Torá. Então, a corte rabínica, o Sanedrim, tinha o seu nasci, seu chefe, que era algo que lembrava Moshe Rabbeinu. Por isso que a gente fala de Moisés a Moisés, não se levantou outro como Moisés. Quer dizer, o Maimonides também era uma figura desse. Quem conheceu Maimonides, para falar, escrever na literatura, Mi Moshe ad Moshe, local que Moshe, é porque realmente viram num sábio, né, da época, uma luz divina como Moshe Rabbeinu, que conduzia as pessoas a Deus. Então, essa é a segunda menção do que é
ver e não enxergar. Você pode ver erudito e não enxergar a presença de Deus. Se você vê e não enxerga um homem como esse, realmente você tem a sua visão, né, enfraquecida. Não é possível, não dá para entender. E o outro, o próximo, né? O próximo é o sacerdote. Eu coloquei aqui a imagem, muito famosa no Kotel, em alguns momentos que o Kotel todo fica tomado pelos Kohanim, e eles fazem o Birkat Kohanim, né? Abençoa todos os presentes, então praticamente eles abençoam Jerusalém inteiro, né? Porque é tanto Kohen. Isso acontece 2 vezes ao ano, principalmente, que é Hol HaMoed de Pesach, semana passada, e Hol HaMoed de Sukkot, né? E os Kohanim vão lá e dão a brachá. E a pergunta é: por que os sacerdotes também entraram na lista dos fenômenos físicos e dos sábios? Por que os Kohanim podem ser um elo de conduta do povo até Deus? O que tem de mais nos Kohanim? Então vamos ver. Como? De A pergunta: por que os Kohanim aproxima? está na Torá? Sim, mas o que? É assim, através dos Kohanim, Deus vai abençoar. Sim, mas e eu olho um Kohen e Você pode olhar só uma pessoa. então é isso. Isso que ele vai falar agora. Vem e não enxergar. De novo, mas por que o Kohen? Ele fala, no momento em que os Kohanim abençoam o Kahal, é preciso desenvolver uma inteligência emocional e enxergar um momento particular dessa ocasião. Isso é possível, pois é pré-requisito os sacerdotes abençoarem o povo com amor. A brachá que o Kohen faz antes de abençoar é o seguinte: Asher kidishan b'mitzvotav v'tzivanu b'kedushato shel Aaron levarech tamo Israel be'ahava, com amor. Se ele vai abençoar com amor, aquele que recebe percebe, sente. Sente o quê? Sente amor. E se você sente amor, você sente Deus. Ponto. Porque todo o gesto da criação do mundo foi um gesto de amor de Deus. E amor é doar. E quando o Kohen abençoa, ele está querendo o teu bem. É a melhor doação que tem. Querer o bem do outro. Se o Talmud diz, em nome do Reish Lakish, que quando olho um Kohen, eu vejo Deus, é na prática do amor, da doação ao outro, de desejar bem ao outro. Quando a gente certifica pessoas dessa qualidade, você vê e começa a acreditar em Deus. Eu começo a acreditar em Deus. Por quê? Tem pessoas assim, né? Quem eram essas pessoas? Kohen. Kohen, ele... O que ele fazia? Bom, vamos pôr em prática. Digamos que o Mashiach chega amanhã. Amém? Falem amém. Não, a sensação que eu tive agora é, digamos que o Mashiach chega amanhã. Não, porque eu tenho um compromisso amanhã. Fala para ele. Estou para receber uma mercadoria, vai chegar logo amanhã. Fala para ele. Estou com uma viagem marcada para a Ilha do Caribe, ele vai chegar, vai cortar meu barato. Não. Mas, digamos que o Mashiach chega amanhã. E ele chama os Kohanim. Agora, tem Kohen que é empresário. Pois é. Aí, você chega para o Kohen e fala assim, e aí, tudo bem? Não, tudo bem. Você agora larga tuas coisas, você vai trabalhar no templo. Aí o Kohen, pelo amor de Deus, vai.
Aí é capaz que o Cohen vai falar, eu, Cohen? Não, acho que meu pai teve um problema, ele se enganou. Então, né? Quer dizer, imaginemos que o Cohen é aquele que vai falar, sim senhor, para mim é uma honra, eu vou me dedicar ao povo, eu vou abençoar esse povo escolhido, você vai entregar isso para mim com o maior prazer, essa relação, mas você é dono eu quero saber, um Cohen que reagir assim, a gente sente a mão de Deus na hora. Mas hoje em dia existe. Hein? Existe muito isso hoje. Olha, quando a gente encontra pessoas assim, a gente se sensibiliza na hora. A gente se sensibiliza. Eu vejo muito que hoje em dia as pessoas gostam de dizer que não muda divisão social. Não, mas aí. Não, mas é. Vamos procurar. Vamos procurar um sentimento genuíno, né? Não o fake. Fake não serve, sim. Compartilhar o espírito da aula, eu sou Levi e eu tenho a felicidade de poder os coanim do Sim. a gente conhece, né? Alguns coanim por aí. Alguns coanim por aí, se convive com eles no dia a dia, tá? Conhece a personalidade deles, conhece o estilo deles, tem até coen que só lembra que é coen na hora do que aparece lá. A energia que se forma naquele momento, exatamente quando você Lava a mão, prepara eles. transfigura, ali, antes de subir, antes de ir lá à frente, realmente transfigura. Começa a ser meio comum, forma aquela fila, uma brincadeira, mas aí começa a formar um clima, que é uma coisa realmente, eles, os corinhos, se transfiguram na hora que eles já estão sem sapato, eles fazem o trabalho, porque eles vão lá para frente. E não é numa ou outra, na sinagoga, eu tenho a felicidade de poder fazer isso, é a mesma coisa. Quer dizer, então, isso, quem já sente isso, pronto, está aí. Viu o Cohen se preparando para os Birkat Kohanim, sem enxergar, né? A questão toda é ver e enxergar, ou ver e não enxergar. O momento de ver um Cohen, o momento de conhecer um Cohen. E aí, por que o Cohen? Por causa dessa característica de se preocupar com o outro, de doar para o outro, de abençoar o outro, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de enxergar a mão divina. Então é isso que o Rav Soloveitch está falando agora. E para seguir, Cohen de luto não abençoa. Por exemplo, digamos que tem um Cohen, perdeu o pai dele. Ele está triste, está de luto. Quando chamam ele para fazer a Birkat Kohanim, enquanto ele estiver de luto, ele não vai subir para fazer Birkat Kohanim. Por quê? Porque ele não vai poder abençoar com amor. Ele está sentido. E se ele não vai abençoar o outro com amor, é melhor que ele não abençoe. É claro que a gente só sente Deus quando você vê franqueza, sinceridade, você vê pureza. É óbvio, quanto mais pureza, sinceridade, você sente Deus, você sente, está lá. Quando você vê, um pouquinho. Então, um Cohen de luto não abençoa. Mais um detalhe, essa benção é recitada diariamente. Os Faradim fazem isso todo dia. Todo dia. Todo dia de manhã os Kohanim vão lá. É um momento. Aliás, tinha uma. Aqui mesmo no bairro, já sabe que tem uma sinagoga Faradim. E aí tinha um Rebbe, fato real, tá?
Fato real. Um Rebbe que vem aqui anualmente para São Paulo. Se hospeda por aqui perto. E uma mãe estava com um problema conjugal com o marido. Aí foi no Rebbe. E o Rebbe falou, você precisa ouvir o Birkat Kohanim amanhã. Eu falei, mas a gente acha que é Ashkenazi, onde vai ouvir Birkat Kohanim? Agora o Birkat Kohanim só numa próxima festa, porque os Ashkenazim só fazem Birkat Kohanim em festas. Kohen só sobe em festas. Aí o Rebbe falou, se vira, amanhã Birkat Kohanim, não tem uma sinagoga Sfaradi aqui nesse bairro? Procure uma sinagoga Sfaradi, eles fazem Birkat Kohanim todo dia, se vira. Coitado da mãe, né? Aí ela liga para um, liga para outro, aí tocou, alguém deu meu celular, que já não é meu, mas né? Esse celular de rabino já não é, faz tempo. Aí ele, eu me chamo tal, não sei o quê, é verdade que eu preciso. Aí começou a chorar, falei, o que aconteceu? Eu preciso ouvir um Birkat Kohanim amanhã. Não sei, nem perguntei o que aconteceu. Olha, vem amanhã. Você vai avisar o Kohen para ele não faltar? Relaxa. Relaxa, porque o Kohen... Não, o Kohen vem todo dia aí e tal. Fica tranquila. E ela veio. O Kohen nesse dia tinha 3, os 3 subiram, normal, não perguntei nada. Ela ficou esperando lá embaixo, nós rezamos no primeiro andar. Quando acabou a reza, estava descendo, ela estava aqui, esperando. Aí ela me contou, ela quis contar, não perguntei. Aí ela me falou do Rebbe, disse, problema conjugal e tal. Eu falei, boa sorte. Cara, só me faz um favor. Se der certo, me telefona e me avise. Aí ela falou, por quê? Não, porque aí eu passo a receita para outros. E ela me ligou e está tudo certo, pronto. Está tudo certo. Mas graças a Deus não teve mais nenhum problema conjugal, porque ninguém me procurou. Isso também é bom sinal. Então, por que isso? Porque essa é a força do amor, de querer o bem do outro, né? Claro que a gente tem que orientar os Kohanim, falar para os Kohanim, a força que você tem é essa, é muito importante. Olha, tem uma lei também importante sobre Kohen. Kohen que deve dinheiro para alguém na comunidade não pode subir. Porque como ele vai abençoar com amor? Tá lá em litígio, o cara tá... Pode. Não, a carreira profissional não é que ele tem um problema, não é que ele tem cliente. Diferente. Ele vai estar sempre com pessoas com... Não, isso não tem problema. O problema é ele deve dinheiro, ele não pode. Como é que o coração dele está? Então ele tem que estar de bem para fluir, tá? Vamos seguir? Amor espontâneo é perceptível pelo povo. Quando você tem um sacerdote que abençoa com amor, o outro lado percebe. Então, essas foram as 3 mensagens que o Rav Soloveitchik fala sobre ver e não enxergar. Nós temos a capacidade diariamente de ver fenômenos que podem nos ajudar a enxergar Deus. Fenômenos físicos da natureza. Então, os passeios que fazemos pela natureza poderão nos ajudar a enxergar Deus e aumentar a nossa imuná, a nossa fé nele. 2, se aproximar da erudição
é um caminho perfeito para enxergar Deus. Quando a gente tem a proximidade a capacidade de se aproximar, a possibilidade de se aproximar, a oportunidade de se aproximar desses sábios, esse sábio traz uma áurea, traz um sossego, traz uma luz, traz uma orientação e nós conseguimos enxergar Deus. E a terceira é no momento, né, do Kohen, principalmente por essa característica de querer o bem do outro, de querer a paz do outro, a bênção do outro. É o outro que lhe importa, não a si mesmo. Então, esse é uma das principais características de Deus. Deus criou o mundo porque Ele está preocupado com a existência do outro, né? Então, não era nada para Ele. Deus não precisa desse mundo para nada. Ele fez por um ato de amor, dar a oportunidade do outro existir. Então, isso é o Kohen. Então, quem consegue enxergar Kohen no amor, o sábio na erudição e os fenômenos da natureza, a gente torce e reza para que ele veja e enxergue, e não caia sobre essa pessoa ver e não enxergar. Essas foram as contribuições do Rav Soloveitchik na aula de hoje. Obrigado aí pela atenção.